Vou trazer para vocês aqui hoje mais alguns segredos espirituais. Hoje eu vou subir o nível da conversa. Vamos ver aí se vocês aguentam. Qualquer coisa, né? Assiste de novo, faça perguntas aqui embaixo que eu vou responder, tá bom? Vamos falar sobre a eternidade e tem uns mistérios aqui que nunca ninguém falou isso para você. Você nunca viu em lugar nenhum. Eu já tinha falado aqui que Gênesis 1 não é a criação do mundo, mas sim uma recriação. Houve uma terra antes dessa nossa criação, só que essa primeira criação, ela existia na eternidade, ela não existia no espaço-tempo onde nós habitamos. Porque o nosso tempo ele é linear, né? Tem o passado, o presente e o futuro. A eternidade, onde Deus habita, é um círculo. Não tem começo, não tem início, não tem fim, não tem meio. Ele simplesmente é. A primeira criação, né? Houve uma primeira terra que existia na eternidade. Havia um Éden primordial, que era um Éden mineral de pedras preciosas. Já falei isso aqui. Deus deu a Lúcifer com a sua rebelião em queda. Deus derruba o domo, o firmamento, e inunda a terra com as águas primordiais. Já falei sobre isso. Gênesis 1, a água já está lá, a terra está embaixo da água, né? Tudo já está lá. Deus não disse haja água, nem haja terra. Então, quando Deus ele vai recriar a criação, acontece uma coisa impressionante. Deus abre um parênteses na eternidade. Como assim? Deus cria o espaço-tempo. Por quê? Olha que coisa impressionante. Os anjos de Deus não podem ser perdoados por dois motivos. Primeiro, eles pecaram na eternidade. Quando você peca na eternidade, você é um pecador eterno. Porque na eternidade não tem como morrer para pagar pelos pecados e voltar à vida. Não tem como. E segundo, os anjos pecaram no espírito. Quando você peca no espírito, porque só o espírito habita na eternidade, não é? Jesus disse que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Então, quando Deus decide criar o homem, Deus já previu na sua onisciência que Satanás derrubaria o homem. Então, por amor ao homem, olha o que Deus faz. Ele tira a criação, ele abre um parênteses, ele tira a criação da eternidade, né? Ele abaixa a frequência, ele tira a sua criação, a Terra, ela é tirada da eternidade e é criada uma nova dimensão, o espaço-tempo, né? O nível da conversa vai subindo aqui, vamos lá. E aí no espaço-tempo Deus cria o homem, só que o homem não é imortal, Adão era mortal. Por quê? No Éden tinha duas árvores, do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. A árvore da vida, ela introduzia o ser na eternidade. Só que Adão não comeu em nenhum momento da árvore da vida, ele comeu do conhecimento do bem e do mal. Depois Deus pôs um querubim para cercar a árvore da vida, né? Quando Deus expulsou Adão e Eva, ele pôs querubins para guardar a árvore da vida, porque ele falou, se o homem agora, como pecador, comer da árvore da vida, ele vai se tornar um pecador eterno e vai viver para sempre no pecado. Por que Deus tirou a criação e porque ele tirou, né? Porque ele criou a nossa existência, a nossa criação fora da eternidade? Porque ele nos deu um corpo material e porque ele criou Adão mortal, simplesmente para a salvação. Se pecar na eternidade não tem perdão. Então Deus colocou o homem, né, a raça humana, fora da eternidade, no espaço-tempo. E Deus deu ao homem um corpo material, com um espírito eterno. Porque o homem, quando peca, olha que coisa incrível. Quando Adão pecou, né, Adão ele era perfeito, né? Ele tinha uma perfeita ligação entre corpo, alma e espírito. Quando Adão pecou, Deus cortou a ligação. Quando Deus expulsou Adão do Éden, a ligação entre a nossa mente, né, e o espírito foi cortado. Por isso que nós não enxergamos mais o mundo espiritual. Por isso que o nosso relacionamento com Deus é limitado, porque a alma, que é a nossa mente, né, a ligação entre o espírito e a alma foi cortada. Por quê? Para que o homem pecasse somente na carne. Se o homem pecasse no espírito, se ele contaminasse o espírito, não teria como salvar. Então, cortando a ligação, os pecados da carne não passam para o espírito. É por isso que
Nós estamos separados do mundo espiritual, separados de Deus, para não contaminar o espírito. Olha a perfeição de Deus, né? Então, Deus abriu esse parênteses, né? E criou aí a raça humana, né? E a criação no espaço-tempo. Agora, quando você vai lá para Apocalipse 20, no último versículo, né? João fala: eis que eu vi um trono branco e que diante dele fugiram os céus e a terra e não se achou lugar para eles. Quando, né, diante do juízo final, a criação é destruída. E quando o juízo final termina, que nós vamos ali para Apocalipse 21, João fala: eis que eu vi novos céus e uma nova terra. Porque Deus, quando ele julga essa terra, ele destrói ela. E quando lá em Apocalipse 21 ele cria novos céus e uma nova terra, ele os recria na eternidade. Não é possível inserir a criação na eternidade. Tudo que é da eternidade tem que ser criado na eternidade. Então Deus vai ter que destruir essa criação, recriar de novo na eternidade. E aí já não tem mais princípio, nem meio, nem fim, não é? A eternidade simplesmente é. Por que ele destruiu a primeira terra? Primeiro, porque houve juízo. E segundo, para poder criar outra criação fora da eternidade. Não dá para tirar da eternidade e não dá para inserir na eternidade. Isso é muito profundo, gente. Por isso que eu e você temos que morrer primeiro. Nós somos justificados em Cristo e nós somos feitos nova criatura na eternidade. Deus não pode pegar você e inserir você na eternidade. Você tem que nascer de novo na eternidade. Olha que coisa mais profunda. E aí, existe uma coisa muito poderosa que é o sacrifício de Cristo. A Bíblia diz que o sacrifício de Cristo, a crucificação dele, né, foi oferecida como sacrifício através do Espírito Eterno. O Espírito Santo é um Espírito Eterno e toda a crucificação de Cristo foi oferecida pelo Espírito Eterno. Olha aqui o texto. Olha aqui, ó, Hebreus 9:14. Muito mais o sangue de Cristo que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Ou seja, Jesus, como sumo sacerdote, ele ofereceu seu sacrifício pelo Espírito Eterno. O sacrifício de Cristo, ele foi introduzido, ele foi feito no espaço-tempo, na nossa dimensão, mas ele foi oferecido na eternidade. Por isso que ele é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. E é por isso que o sacrifício de Cristo, ele perdoa os pecados de quem morreu antes dele e também depois. E é por isso que quando os meus pecados são perdoados, não são só os pecados que são perdoados na hora que eu aceito Jesus, mas todos os meus pecados de uma vez. Mesmo os pecados que eu ainda vou cometer em Cristo já estão perdoados, porque esse sacrifício ele foi oferecido na eternidade. E a eternidade, ela já engloba o espaço-tempo. O espaço-tempo, a nossa dimensão, é só um parênteses dentro da eternidade. Olha que poderoso. Então, Deus, ele criou toda uma dimensão nova para que houvesse a possibilidade de salvar o homem. Ele deu ao homem um corpo físico, coisa que os anjos são espíritos, né? Porque o corpo físico pode morrer, já que o salário do pecado é a morte. Pode morrer e aí dando possibilidade de salvar o espírito. E Deus cortou a ligação entre a alma, a nossa alma e o nosso espírito, para que nós não contaminássemos o espírito e aí não houvesse a possibilidade da salvação. Então, o plano de Deus para o homem é um plano de amor e de salvação muito antes dele ser criado. Deus anteviu toda a ação de Lúcifer e planejou uma salvação grandiosa que começa desde a criação e é coroada com o sacrifício de Cristo. É uma coisa muito linda. Tá bom? Fica na paz.